Bom dia, meus amados irmãos, em Jesus, uma excelente manhã de sábado para todos nós. É com o coração repleto de alegria que nós estamos aqui hoje, reunidos para mais uma manhã de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Meus amados irmãos, que hoje Jesus possa nos abençoar o nosso lar, trazer um pouquinho mais de paz para dentro da nossa casa, apaziguar um pouquinho as dores do nosso coração e nos ajudar, meus irmãos, a caminhar pela nossa jornada dessa existência. Que Jesus, ele possa ser o grande guia da nossa vida e que seja com Cristo que todos nós possamos aurir forças para a nossa jornada. Então sejam todos muito bem-vindos, meus amados irmãos, e hoje nós iremos começar a nossa reflexão deste sábado compartilhando aqui conosco uma breve reflexão, um breve ensinamento do nosso querido espírito amigo André Luiz. Este ensinamento do querido André Luiz, meus irmãos, se harmoniza tão perfeitamente com as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje. Então vejamos que o nosso querido espírito amigo André Luiz coloca para todos nós: em todos os caminhos da vida encontrarás obstáculos a superar. Se assim não fosse, como provarias a ti mesmo a sinceridade dos teus propósitos de renovação? Com todos temos algo de bom a aprender, e em tudo temos alguma coisa de útil para assimilar. Meus amados irmãos, essas palavras de André Luiz, elas nos concedem muita força para a nossa jornada. Porque vamos repetir aqui o trechinho inicial e refletir ele, e depois nós voltamos aqui no final e também refletimos sobre ele. Inicialmente, André Luiz coloca para a gente: em todos os caminhos da vida encontrarás obstáculos a superar. Ou seja, não importa o caminho que a gente escolha, sempre teremos um obstáculo a superar, meus irmãos. Porque às vezes nós estamos em um caminho na vida e nós achamos que esse caminho está difícil demais. E logo pensamos: vou mudar essa rota aqui por essa outra para ficar mais fácil, ficar mais cômodo para mim, ficar mais prazeroso. Vou mudar a rota, achando que ali não vai ter obstáculo. E terá, meus irmãos, porque André Luiz nos coloca: em todos os caminhos da vida nós encontraremos algum obstáculo para superar. Seja no âmbito familiar, seja no âmbito social, dentro do nosso trabalho, nos nossos estudos, no momento em que nós, meus irmãos, voltamos o nosso coração para o trabalho a Jesus também, seja dentro de uma casa espírita, seja em um templo religioso, qual for, nós sempre encontraremos algum obstáculo para a gente superar, meus irmãos. E André Luiz, ele considera: se assim não fosse, como provarias a ti mesmo a sinceridade dos teus propósitos de renovação? Ou seja, se não fossem os obstáculos da vida, se não fossem os desafios, como saberíamos que estamos nos renovando, que estamos nos melhorando, que estamos aurindo virtudes, aurindo sentimentos nobres, que estamos nos tornando almas melhores? Se não fossem os obstáculos no âmbito que for da nossa vida, como saberíamos que estamos nos melhorando moralmente e espiritualmente? Se nós não temos obstáculos quanto à paciência, como que nós saberemos se estamos aurindo a virtude da paciência, meus irmãos? Um exemplo: ler e estudar, sobretudo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nas obras espíritas, sobre a virtude da paciência, meus irmãos,
é uma coisa, mas colocar essa virtude em prática demanda muito mais esforço, muito mais sacrifício. Então nós podemos ler o Evangelho e aurir ali conhecimento sobre paciência. Podemos estudar ali sobre Jesus em sua caminhada e aurir conhecimento sobre paciência. Podemos ler incontáveis obras espíritas e aprender a definição sobre a paciência, como ter paciência, como desenvolvê-la. Tudo bem, sabemos isso na teoria. Mas e aí quando chega a hora da prática? Precisamos da prática para saber se a gente realmente leu com os olhos da alma aquele ensinamento sobre paciência ou se a gente só passou por cima dele. E aí, meus irmãos, será na hora da prática que alguém vai desafiar a nossa paciência, que estaremos em uma situação dentro da família, no trabalho, nos estudos, que vai colocar a nossa paciência à prova, literalmente. E será esse o momento exato, o momento propício desse obstáculo, meus irmãos, para mostrarmos que nós aprendemos com tudo que lemos, com tudo que nós compartilhamos sobre paciência. Com isso, meus irmãos, olha só, os obstáculos são grandes oportunidades de nós realmente provarmos que estamos aprendendo com o que estamos lendo no Evangelho. Os obstáculos são grandes oportunidades de nós realmente mensurarmos ali se estamos melhorando interiormente, se estamos praticando aquilo que estamos estudando dentro da doutrina espírita, aquilo que estamos aprendendo com Jesus. Por isso, quando um obstáculo e um desafio chegar, não olhemos para ele apenas com o olhar do pesar daquilo que chegou, da dificuldade que aquilo carrega, mas pensemos: obrigada, Deus, por me enviar uma oportunidade de colocar em prática sobre tudo que eu tenho aprendido, tudo que eu tenho lido, tudo que eu tenho estudado dentro da doutrina espírita, tudo que eu tenho aprendido com Jesus. Agora é o momento de eu colocar isso em prática. Que nós possamos elevar o coração até a Deus e agradecer, meus irmãos, pensando que agora chegou o momento da minha prova, o momento do meu teste, de eu mostrar que tudo aquilo que eu me dediquei a aprender com Jesus, eu posso colocar um pouco em prática. Meus irmãos, e André Luiz, ele coloca que todos temos algo de aprender, todos temos algo de bom para aprender em tudo que nos acontece. Tudo o que nos ocorre tem algo para nos ensinar, meus irmãos. Tudo que nos chega em nossa vida tem algo para nos ensinar. Até mesmo dos momentos de dificuldade, algo ali a gente pode tirar de aprendizado. Sobretudo, a força que a nossa alma vai aurir naquele momento. A elevação, o progresso, o desenvolvimento, um novo olhar da vida. Algo nós sempre aprendemos do que nos acontece. Uma lição a gente sempre leva, meus irmãos. E essa lição a gente consegue levar ela para a nossa vida. Por isso, de frente para os desafios, de frente para os obstáculos, ampliemos o nosso olhar com essas palavras de André Luiz. E nos lembremos que é um momento que Deus está nos concedendo de todos nós testarmos aquelas virtudes, aqueles sentimentos, aqueles aprendizados que nós já estamos há tanto tempo estudando, lendo, ouvindo, falando e buscando sobre eles. Bom, meus amados irmãos, vou convidar todos para que a gente fique com essas palavras no sábado para o nosso coração. Tenhamos um pouquinho de um olhar um pouquinho mais amplo do que nos acontece. Um olhar um pouquinho mais dócil de tudo que nos ocorre. Porque quando a gente enxerga os obstáculos como uma oportunidade da gente se melhorar, da gente se superar, nós, meus irmãos, daríamos muita fé e muita força para enfrentá-lo. Meus amados irmãos, esta nossa mensagem de hoje, deste sábado, ela é inspirada lá no nosso capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8. E também é uma mensagem da nossa querida e amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da Cidade Luminárias,
para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração. Um bom sábado, meus irmãos, para todos nós. Que assim seja.